Web Rádio Deus Conosco. Começa agora o programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Apresentação: Malúcia Ferreira, Belmiro Alves e Luiz Henrique. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Olá, boa noite a todos os amigos, ouvintes, internautas, todos aqueles que acompanham o programa Novos Tempos, semanalmente aqui na Web Rádio Deus Conosco e em seus canais no YouTube e no Facebook. Nós estamos na véspera de uma data muito marcante para o movimento espírita do nosso estado. Dia 11 de abril marca o retorno para o plano espiritual, para a verdadeira vida, do nosso querido professor Manuel Coelho Neto. E o programa Novos Tempos não poderia deixar essa data passar em branco e convidou alguns amigos, alguns contemporâneos, algumas pessoas que conviveram com o professor para fazer alguns relatos mostrando quem foi Manuel Coelho Neto, qual a sua importância para o movimento espírita do estado de Alagoas, para o movimento espírita do Nordeste e do Brasil, pois ele participou por longos anos do Conselho Federativo Nacional na FEB e nas reuniões regionais da região Nordeste. E sempre teve uma atuação marcante. E essas pessoas aceitaram de pronto e estão junto aqui conosco para falar um pouco do quanto este homem marcou as suas vidas, marcou as nossas vidas. Com vocês, professor Manuel Coelho Neto. Web Rádio Deus Conosco e programa Novos Tempos. Aqui, vocês navegam em ondas de luz. Canto para vocês agora uma canção que compus, inspirada no capítulo Os 500 da Galileia, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. A canção se chama Cristo, Estou Aqui. chamado eu compreendi.
Bom dia, meu nome é Adélia de Lima Coelho Neto. Eu sou filha do professor Manuel Coelho Neto, que foi muitos anos presidente da Federação Espírita de Alagoas. E vou falar sobre ele, alguma coisa que já falei várias vezes e estou mais uma vez falando sobre como ele era. Meu pai era uma pessoa muito simples, humilde, não gostava de ostentação nem de elogios. Ele sempre foi uma pessoa, desde que eu o conheci, sempre foi espírita, né? Desde cedo, a família da mãe dele era espírita e ele adotou a religião espírita para ele. E casou-se com uma senhora que não era espírita, mas viviam muito bem, mesmo assim, sem serem do mesmo dogma. Ele gostava, sempre, todos os dias, era diretor de uma escola lá no Prado, da Teresa de Jesus, e lá também tinha um abrigo de velhos, Teresa de Jesus. Mais tarde, devido ao lugar ter ficado pequeno, mudou-se lá para a Serraria, que hoje é lá Francisco de Assis, que também foram 52 anos de presidência até o final da sua vida. Sempre ele, todos os dias, ia lá dar a volta olímpica, como ele dizia, né? Gostava muito dos velhinhos, e todos os velhinhos gostavam muito dele. Bem, a Federação Espírita, enquanto eu conheci, que o lema do Espiritismo, que eu sempre conheci, que ele me dizia, era esse: fora da caridade não há salvação, né? Então, sempre a Federação foi tudo era caridade. Ali dentro sempre foi caridade. Nada era meio de venda, nem de nada, né? Sempre foi caridade. Então, ele preservava muito isso. Fazia as roupinhas para crianças, tinha uma área das pessoas que faziam essa doação de enxovais, de tudo isso com as pessoas mesmo da própria federação que iam lá fazer esse trabalho, né? Enxovais para as crianças, tinha passes mediúnicos que faziam pessoas, por exemplo, que estavam obsediadas, eles iam lá, tinham as salas que eles iam para fazerem esse meio para melhorar, né, o seu sofrimento, né, que eu acho que devia ser um sofrimento e a pessoa sempre saía bem melhor. E outras coisas mais. Tinha um albergue noturno que eu conheci, que era de pessoas carentes que vinham do interior e quando não tinham onde se hospedar, passavam a noite, pela manhã tomavam seu café e iam para a rua, né? Fazer as coisas que precisavam e depois, se precisava voltaria e depois iria embora, né? Tinha várias e várias outros atendimentos, né? Tem que ter mais amor, mais caridade. No meu entendimento, pouco entendimento que tenho, deveria ter mais caridade, né? Que nós estamos precisando muito atualmente, principalmente agora nessa pandemia total que estamos vivendo, que estamos precisando muito, não só materialmente, como espiritualmente, de uma assistência maior para o espírito das pessoas, né? E meu pai fazia isso tudo.
muito, todos os dias ele saía com a sua daqui de casa, ia para a federação, ficava até de noite, voltava, e à noite ainda viajava pelos interiores, dar palestras nos centros, centros espíritas que tem, né, nos interiores hoje. E meu pai era isso, muito caridoso, muito humilde, não gostava de muita propaganda, nada disso, sempre foi muito. E tem muitas pessoas que eu agradeço muito até hoje, o senhor que é dono da OK, que ele ajudou muito meu pai quando ele esteve doente, muito. E a todas as outras amiguinhas que vinham sempre visitá-lo, que vinham sempre dar um conforto a nós devido à sua doença, né? Sim, também tem a mocidade espírita, que ele inclusive queria que nós fôssemos espíritas, mas não foi a nossa, não tivemos essa razão de ser. Não sei porquê, não fomos, nem eu nem minha irmã, e ele gostaria que fôssemos, mas conheci várias amigas, como a Estela, o Adson, que eram da mocidade, a menina que está meio doentadinha também, que ela fazia parte, e o papai gostaria muito. Eu queria que vocês fossem assim, mas Deus, não sei, não foi, né? Então não consegui ser. Acredito no Espiritismo, que eu acho assim que é a única religião que nos ensina e que nos mostra realmente a realidade de onde vamos, o que somos e para onde vamos e como para o que viemos aqui passar aqui nesse mundo, né? Eu acho ainda, assim, com o meu pouco conhecimento que tenho, procuro sempre fazer evangelho no lar, fazia com a minha irmã, mas agora não, ela já está em outro plano espiritual, eu faço só. Meus filhos no momento não moram comigo. Eu fazia com eles, mas eles não moram comigo agora. Eu faço sozinha, não sei se faço certo, mas eu acho que faço. Então, eu conheci essas pessoas. A Estela, até hoje, continuamos muito amigas. Ela me dá muita coragem, muita força. Quando eu preciso de alguma coisa, ela sempre me ajuda espiritualmente. É isso que eu tenho a dizer também. Mas esse pedacinho que faltou ser incluso nesse meu depoimento aí sobre o papai. Que eu sei e tenho certeza que ele gostaria que fosse, que a mocidade espírita foi um dos incentivos muito grandes para o jovem espírita aqui em Alagoas, né? E é isso aí, tá certo? Muito obrigada mais uma vez pela sua lembrança, que sempre você lembra do papai, sempre você pede para eu fazer alguma coisa, falar sobre ele. Muito obrigada mesmo a vocês todos que lembram dele. Eu agradeço bastante. Embora minha irmã não esteja mais aqui comigo, mas tenho certeza que ela lá onde estiver também está agradecendo. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Um dia o telefone tocou no nosso gabinete aqui no Rio de Janeiro e recebi um convite para ir a Maceió conhecer as atividades do Lar São Domingos. Interessante que naquele momento ocorreu um fenômeno mediúnico. Um espírito, uma senhora, apareceu à minha frente e disse duas coisas. Vá lá, meu filho, porque você vai encontrar um homem de bem. Esse ir lá era a primeira coisa e o homem de bem era o segundo item que eu iria encontrar. Interessante que nós não titubeamos. Marcamos a nossa ida a Maceió e lá procuramos o Lar São Domingos
e encontramos o professor Manuel Coelho Neto, que era o homem de bem. E realmente, quando vi o professor Manuel Coelho Neto, eu não tive nenhuma dúvida do que devia ser feito, porque realmente ali estava um homem de bem. Eu o conhecia das reuniões do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, da qual nós fazíamos parte, ele também, representando a Federação Espírita de Alagoas. E eu me habituei a ver aquele homem pequeno de estatura, né? Mas grande, de coração, de sensibilidade, de entendimento, de sentimento, de disposição, de coragem. E quantas vezes eu o vi levantando a bandeira da unificação, né? O trabalho integrado, a posição da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita de Alagoas, né? O Nordeste brasileiro tão necessitado dessa união dos espíritas. Realmente, eu conheci o homem de bem. E nós, nos entendimentos com o Lar São Domingos, que resultou na criação da Casa de Noemi, o Lar Fabiano de Cristo, né? Eu vi a grandeza desse homem, né? O seu descortinho, sua disposição, sua inteligência, e o trabalho que ele fazia, não apenas ali no Lar São Domingos, que é uma entidade que na época atendia a mais de 100 crianças, como um orfanato, dificílima situação, né? Uma instituição antiga, com muita necessidade, e ele se desdobrava. Mas ele tinha outras atividades, além da Federação Espírita, e outras atividades no movimento espírita, né? Uma ligação profunda com o Divaldo Franco, né? Enfim, depois de algum tempo, discutimos os conceitos e ele, afinal, ele bateu o martelo e saiu à Casa de Noemi. Eu acho que nós temos uma imensa gratidão por termos conhecido esse homem, uma admiração, um respeito, um carinho, um amor, porque não é fácil você encontrar um homem de bem. E quando você encontra, é como uma luz que se abre, é um sol que ilumina o teu caminho. Quando eu me lembro desse homem, eu me lembro desse sol, que faz surgir em cada manhã um tempo novo, uma esperança nova, uma disposição nova. Era esse o nosso irmão, do qual eu tenho uma grande lembrança e do qual gostaria de fazer essa homenagem profunda nesse momento, do fundo do nosso coração. Agradecendo a Jesus pela bênção que nós tivemos de poder conviver com ele durante algum tempo nessa encarnação. Onde quer que ele esteja, que o Senhor o ampare, o ilumine, e que ele possa continuar por certo, não só ajudando o movimento espírita de Maceió, de Alagoas, mas do Brasil e do mundo, porque ele tem a grandeza moral e espiritual para fazer isso. Que Jesus o abençoe. Nossa homenagem profunda a esse verdadeiro homem de bem. Olá, estou aqui para falar do saudoso professor Manuel Coelho Neto, o Coelho Neto para nós. Ele reunia qualidades de um homem de bem. Lembro-me que a equipe da confecção da sopa e distribuição recebeu uma casa na Pedro Monteiro e oferecemos essa casa para o Centro Espírita, onde era confeccionada a sopa. Aí, naquela época, o pessoal disse que não estava preparado com equipe para receber aquela casa e fazer alguma coisa para o espiritismo naquele momento. Então, a equipe da sopa aceitou o desafio e foi atrás do professor Coelho Neto para ver o que ele achava e que nós estávamos dispostos a criar ali um lar de crianças de rua. Essas crianças moradoras de rua que já estavam desde a infância envolvidas com drogas. Lembro-me que tinha uma criança que foi nossa primeira interna, naquela época ficava interna, que tinha 4 anos e já era viciada em drogas e já era alcoólatra, com 4 anos de idade. E aquilo nos motivou a criar um lar de crianças ali naquela casa que nos foi oferecida, toda mobiliada. E, com o tempo, aquela casa mobiliada que foi nos oferecida,
fomos atrás do professor Coelho Neto, explicamos para ele as situações nas ruas, que certamente ele já sabia, porque ele tomava conhecimento de tudo que acontecia no movimento espírita, e ele apoiou a criação ali de um lar de crianças. Nossa equipe se reuniu e ficou confirmado que iríamos criar o lar de crianças. Soubemos que no Discípulos de Jesus tinham recebido uma mensagem mediúnica dizendo que a juventude de lá disse que ia receber uma casa toda mobiliada e com tudo para que pudesse fazer um lar de crianças. Mandamos chamar, né, a juventude, e qual a surpresa nossa que a juventude era só 2 jovens. Mas com esses 2 jovens, nós conseguimos, junto com a equipe da sopa, fazer acontecer. E aí, nós nos reunimos e colocamos o nome do lar Semente do Amanhã, com todo o apoio do professor Coelho Neto. Ele ficou com muita alegria da criação desse lar de crianças. Daí, com o tempo, os meninos de rua iam para a porta da instituição da Pedro Monteiro e começava a chamá-los para cheirar cola, começava a falar que estava com saudade deles, chamando eles para a rua. Então, ficava assim, inviável um lar ali no centro da cidade, porque as crianças que não estavam ali internas, elas tinham acesso aos internos. Aí nós propusemos uma troca, que a casa da Pedro Monteiro poderia ficar com o abrigo, e o abrigo ficaria na Pedro Monteiro, que para o abrigo, que era lá na Sociedade Espírita Discípulos de Jesus, ficaria melhor, porque era central. E foi aceito. E quem era o presidente da Sociedade Espírita Discípulos de Jesus era o professor Manuel Coelho Neto. Então, foi tudo facilitado, porque além dele ser o presidente da Federação Espírita, ele era também o presidente da Sociedade Espírita Discípulos de Jesus. E aí nasceu o Lar Semente do Amanhã, que está até hoje lá ainda, na Sociedade Discípulos de Jesus, e que tem a sua diretoria, né, a diretoria do Lar Sementes do Amanhã. Assim, foi algumas das atividades que estive com o professor Coelho Neto. Teve outras, e que ele sempre, como empreendedor, que era empreendedor espírita, um homem de visão de futuro, ele ajudou-nos a perseverar e a criar, e a gente deve muito a ele. Somos gratos a ele pelo apoio que recebemos durante a fundação do Lar Sementes do Amanhã. Que Deus o ilumine, e fico muito feliz que nesse mês de abril, o programa Novos Tempos tem escolhido esse homem de bem para ser homenageado. Gratidão, Deus abençoe a todos os organizadores do programa, os produtores e apresentadores, e aos internautas pela audiência. Fiquem com Deus. Olá, meus caros amigos. Neste momento em que nós estamos homenageando ao nosso querido professor Manuel Coelho Neto, e naturalmente para nós é prazeroso
falar de uma figura tão importante para a doutrina dos Espíritos. Uma das coisas que me ocorre primeiramente à memória é que o nosso querido professor, ele era uma espécie de trator. A gente chamava quando criança de catrapilha, né? O Caterpillar, o nome da máquina. Aquela máquina que passava ajeitando as nossas ruas descalças. E o professor era assim, como se fosse uma máquina de trabalho, pequenininho, mas extremamente esforçado e apaixonado por aquilo que ele defendia e pela doutrina dos Espíritos. E eu dizia, uma das primeiras coisas que me ocorre à memória foi no dia em que o nosso querido professor desencarnou, no dia 11 de abril do ano 2000. Eu me lembrava que justamente um século depois da morte do Bezerra de Menezes, né, exatamente no mesmo dia, só que no ano de 1900, o professor que costumava dar entrevistas nas rádios, né, e que costumava fazer assim bastante propaganda da doutrina espírita, e tinha abertura, por sinal, né, quando ele chegava, os programas às vezes não estavam nem marcados, mas eles mudavam os roteiros para que o professor pudesse se manifestar. E no dia da desencarnação do professor Coelho Neto, o radialista Décio Lopes, pernambucano de nascimento, mas alagoano de coração, dizia assim: morreu hoje o pequeno gigante do Espiritismo. Eu acho que essa frase, ela dá uma definição do que era o nosso querido professor Coelho Neto. Eu o conheci, ainda era criança, ainda era pequeno, ainda era um meninote, quando ele muitas vezes passava lá em casa, depois da reunião em que ele participava das reuniões doutrinárias, que era dia de segunda-feira na época, no Centro Espírita Manuel Batista, e o meu pai, que era muito amigo dele, Rufino Pinheiro Caldas, ele era o presidente do centro, e muitas vezes, quando terminava a sessão, eles saíam aos magotes pelas ruas, e passava lá em casa, ele tomava um cafezinho conosco, né, sempre com aquele velho terno. E eu aprendi a conhecê-lo ali. Ou quando meu pai costumava nos arrebanhar, uma coisa até que eu não gostava na época, para que nós pudéssemos fazer número no Centro Espírita, porque iríamos receber a visita da Federação. Muito interessante. E depois eu passei a conviver mais com o professor, quando eu me tornei espírita, depois dos meus 18 aninhos de idade, quando eu decidi que aquela doutrina efetivamente estava entrando na minha vida, na minha alma. E quando eu comecei a viajar para o interior, porque precocemente eu comecei a dar palestras, e viajava muitas vezes com o professor Coelho Neto. Ele, o seu Álvaro ao lado, né, no seu velho Aero Willis, que nos transportava. E a gente ia sentado atrás, e era interessante como nós observávamos, ele estava com aquele terno sempre e não sentia frio. E a gente que ia sentado ali atrás ia morrendo de frio, porque a ventania da estrada era grande, né, nas nossas viagens ao interior. E certa vez eu me lembro que eu e a Vera Padilha, a Vera morria de frio. Eu, como não sou muito friorento, conseguia aguentar, mas a pobre da Vera estava com tanto frio, né, que eu digo: vem cá, Verinha, deixa eu pegar na tua mão, que é para esfriar, para esquentar pelo menos a tua mão. Então são passagens extremamente interessantes, né, e diz muito bem daquilo que ele foi, e durante o tempo em que ele foi presidente da Federação, amando a Federação Espírita do Estado de Alagoas, ele deu a sua alma, ele deu o seu sangue, ele deu o seu coração. É por isso que quando nós somos chamados a depor, ou a dar o nosso depoimento,
nós sempre lembramos dessas passagens tão lindas e maravilhosas e aí louvamos, né? E damos graças a Deus por termos sido contemporâneos desse velho professor e que deixou tanto ensinamento para todos nós. Então, que onde você estiver, professor Coelho Neto, Manuel Coelho Neto, receba o meu preito de gratidão, o meu carinho, o meu afeto e o meu beijo. Vou mandar até o beijo aqui pelo vídeo, né? Eu sei que ele vai receber onde estiver. E receba, transforma isso aí em flores que nós estamos pessoalmente, eu e o Movimento Espírita, todos aqueles que te conheceram, estamos mandando para ti. Um beijo, um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Professor Manuel Coelho Neto, o nosso baixinho gigante, é uma pessoa fácil de a gente falar sobre ele, porque ele era simples, ele era humilde, ele era carinhoso, mas também sabia ser firme quando precisava, mas era uma firmeza de uma forma adorável, que ninguém ficava chateado com ele, né? A gente lembra dele andando para cima e para baixo, apressadinho, com aquele terno que ele não deixava, aquele terno dele, aquele paletó, né? E deixaram muito boas recordações. Eu o conheci ainda criança, lá na federação, onde eu participava da evangelização, e eu cresci ouvindo meu pai falar do caráter dele, da integridade dele, e aos poucos eu fui percebendo a grandeza desse homem. Quando a gente, nos dias festivos lá na federação, a turminha da evangelização subia para se apresentar, subia aquelas escadas, né, até o auditório para se apresentar. E como eu gostava de cantar, sempre eu tinha uma música para cantar. E ele, sempre que possível, me pedia para cantar Genezaré, que era uma música que ele gostava. E é essa homenagem que eu quero fazer para ele hoje, cantando Genezaré. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e a multidão ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus quem nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, como em Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Ainda é. Não tem como falar do professor sem se emocionar. Todo mundo que o conheceu sabe disso. Eu espero ter algum mérito diante da justiça divina para ainda poder cruzar o seu caminho, pois sei que ele tem muita coisa a me ensinar. Que Deus o abençoe, que Deus ilumine a sua jornada evolutiva, e mando aqui o meu abraço e o meu beijo com muito amor e com muita saudade. Um beijo, professor.
Falar do professor Coelho Neto. Como é fácil. Aquela alegria. E só ele quem sabia sorrir. Não esqueço jamais da sua amizade, da minha vinda para a doutrina espírita, através dele. Ele me deu muita força, a mim e ao Gilvan. E nós estávamos assim, num mundo assim muito perdido, e ele nos acolheu ali na Federação Espírita de Alagoas. Onde você estiver, professor, que Deus te abençoe, que Deus ilumine seu caminho. Inclusive, já tive notícias de que o Gilvan está ao seu lado, que o Senhor recebeu ele na sua desencarnação. E vocês já estão juntos aí trabalhando, eu soube. Fiquei muito feliz com essa notícia através do Vitor. Onde você estiver, receba o meu beijo, meu abraço e minha saudosa alegria. Oi, amigos. Agradeço o convite que me foi feito pela querida amiga Marluce Ferreira, do programa Novos Tempos, para fazer um depoimento relatando um pouco da minha convivência com o professor Manuel Coelho Neto. O professor, aqueles que o conheceram lembram, era uma figura mignon, né? Ele era pequenininho, mas o que ele tinha de pequeno na estatura, né, sobrava de energia, de dinamismo e de vitalidade para trabalhar em prol do movimento espírita. Eu lembro que o professor Coelho Neto, além de comandar a Federação Espírita do Estado de Alagoas, ele também presidia a Sociedade Espírita Discípulos de Jesus, cuidando do lar de idosos, né? E cuidava com muita atenção e com muita fé também. Lembro de uma ocasião em que ele estava muito preocupado porque os alimentos estavam caindo e a reserva financeira do lar Francisco de Assis estava muito baixa. Mas ele dizia, sempre que a gente está aperreado com alguma coisa, algo de bom acontece. E naquele mesmo dia à tarde, um senhor chegou de caminhonete levando um saco de feijão e um saco de arroz, né? E aí isso deu um alívio, né? E eu lembro de várias vezes que algo assim semelhante aconteceu, mas não é só isso não, né? O professor Manuel Coelho Neto, durante muitos anos, ele participou ativamente no sentido de manter vivo e dinâmico o movimento espírita, obviamente dentro das suas possibilidades, dentro das condições daquele período, que é um período que vai lá atrás no tempo, né? Eu lembro que eu conheci o professor Coelho Neto em 1971, se não me falha a memória, que foi o período que eu entrei para a Faculdade de Medicina e concomitantemente na Mocidade Espírita Marília Barbosa, pela qual o professor Coelho Neto tinha muito carinho também, né? E assim, incentivava bastante para que fizéssemos os encontros de juventude espírita, tanto com o pessoal de Alagoas, como também convidando, né, a turma de outros estados do Nordeste. Então era uma festa. Tanto a gente ia para Bahia, Salvador, para Recife, para João Pessoa, como vinham, né, pessoas desses e outros estados para cá, jovens, participarem dos encontros de juventude. E era o professor sempre que estava ali ativando, juntamente com
o professor José Adson também, que hoje se encontra no plano espiritual, e outros companheiros que faziam parte, né, daquela mocidade de saudosa memória. Então era de uma atividade intensa o professor, tanto no labor federativo, né, quantas vezes eu viajei com ele, né, ao interior do estado, a São Miguel, né, a várias cidades do interior, em táxis, carros que o professor alugava, e a gente ia lá para palestra, ver como estava o centro espírita, ver se podia ajudar em alguma coisa, né? E essa atividade foi por anos a fio que o professor fez. Quantas viagens ele ia? Porque, por exemplo, se eu ia 1, 2 ou 3 vezes no mês com ele, né, ele ia muito mais do que isso. Pelo menos umas 2 vezes por semana ele estava indo ao interior do estado. E olhe, no mínimo isso, né? Então, o que ele tinha de pequeno, ele tinha de força, de dinamismo, de coragem para trabalhar pelo movimento espírita. Então, essa homenagem que o programa Novos Tempos está fazendo ao professor Manuel Coelho Neto é uma homenagem muito justa, porque realmente ele merece e deve ser lembrado pelo movimento espírita como um dos pioneiros, né? Não um dos pioneiros dos primeiros tempos, né? Porque não era tão antigo assim, né? Mas um dos pioneiros e uma pessoa que realmente batalhou para manter o movimento espírita dinâmico. Então, um abraço a todos, né? E meu muito obrigado. Boa noite a todos. Me pediram para falar um pouco sobre o professor Manuel Coelho Neto. É muita honra, viu? Mas também é muito pouca competência. Que falar daquela figura ímpar no espiritismo do estado de Alagoas. O professor Coelho Neto, ele, por onde passava, ele só deixava laços de amizade, de carinho e de gratidão. Quem não lembra da Federação Espírita, ali na Dias Cabral? Quem não lembra do Lar São Domingos ou do Abrigo Francisco de Assis, para não lembrar do professor Coelho Neto? Um trabalhador, honesto, íntegro, bondoso, me faltam palavras, adjetivos para qualificá-lo. As tardes no Lar São Domingos com o professor Coelho Neto eram maravilhosas, recheadas de alegria e de anedotas. Gostava muito. E nós todos nos divertíamos e passávamos aquelas tardes trabalhando em prol daquela instituição com muito amor e com muito carinho. O professor Coelho Neto foi, na minha vida, um professor mesmo. Me ensinou muitas coisas, me deu muitos conselhos, me orientou por demais naquele trabalho que eu fazia lá no Lar São Domingos. Fazem 20 anos do seu desencarne e ele continua vivo na minha memória. Professor Coelho Neto, onde quer que você esteja, eu tenho a certeza que está trabalhando em prol dos mais necessitados. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que me dê a honra de, ao desencarnar, poder encontrá-lo novamente. Bom dia, meus amigos. Nós recebemos do BEL uma difícil missão: falar do nosso queridíssimo, prezado amigo, professor Coelho Neto. O professor Coelho Neto era um homem dinâmico, de baixa estrutura, mas um homem gigante. Homem que trabalhou muito em benefício do espiritismo no estado de Alagoas. Foi presidente da federação por diversas vezes. Ofereceu cargo e muitas vezes pessoas não queriam ser presidente. Naturalmente até com receio da responsabilidade. O professor Coelho Neto
se não tivesse nascido, ele precisava ter sido inventado, porque era um homem de um coração muito grande, uma pessoa muito bondosa, caridosa. E vi exemplos de amor. Todas as ofensas que alguém dirigia a ele, o retorno era: Deus te abençoe, Deus te abençoe. E continua a ter uma admiração toda especial. Lembro-me de um episódio que aconteceu com ele. Certa vez ele, doutrinando um espírito, conversando com o espírito, e o espírito muito rebelde, muito ainda preso às coisas da terra, ainda com aquele espírito vingativo, do ódio. E o Coelho Neto, com aquele coração bondoso e amigo, falando com ele, chegou o momento que o espírito não teve argumento, aí disse: o senhor é um homem baixinho e com paletó muito ridículo. E o professor Coelho Neto, como sempre: Deus te abençoe, meu irmão. É como eu digo, é muito difícil falar de um homem como Coelho Neto, porque são tantas virtudes, são tantas coisas boas, que a gente não sabe nem por onde começar. Uma coisa eu sei: ele está sempre conosco, na solenidade, nas coisas importantes que acontecem. No estado de Alagoas, proveniente de eventos espíritas, ele sempre está presente na federação, nos congressos, moção, e está falando de um homem tão grande, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro espírita. Muito obrigado. Olá, amigos da Web Rádio Deus Conosco. Meu nome é Reni Farias e estou aqui representando o Grupo de Fraternidade Espírita André Luiz, esta instituição localizada aqui em Santana do Ipanema e que teve a sua inauguração em 1986, e naquela ocasião, durante a formalização e o início do funcionamento, nós tivemos uma contribuição muito grande da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Na época, o professor Manuel Coelho Neto era o presidente, né? Nós tivemos a grata satisfação de visitá-lo em busca de informações, em busca de ajuda para a formalização do nosso centro. Nós estivemos lá na federação e nos encontramos com o professor e tivemos uma grande alegria, assim, porque ele contribuiu de uma forma muito contundente, muito firme, nos dando segurança e nos dando todo o apoio necessário para que a gente iniciasse o funcionamento do centro aqui em Santana. Vale ressaltar que, naquela ocasião, a doutrina espírita não era bem vista na comunidade e, inclusive, nós tivemos dificuldades na implantação, até por conta de combate de outras ideologias, né, de outras religiões. Mas isso são coisas do passado. O importante é que nós tivemos o apoio dessa figura, eu diria lendária, né, porque realmente o professor Manuel Coelho Neto foi um baluarte, né, no desenvolvimento da doutrina, principalmente na interiorização da doutrina espírita no Estado. Pelo menos eu sou testemunha desse trabalho que ele teve. E era uma figura incansável, né? Porque já naquela idade, mas não media esforços para nos visitar,
a grande distância, né, que nós estamos aqui a 200 quilômetros da capital, e naquela ocasião até parte da rodovia era de estrada de terra, né? Então tinha muitas dificuldades, e ele incansavelmente teve diversas vezes aqui no nosso centro. Então eu acho muito justa essa homenagem a essa figura que contribuiu demais para que o Espiritismo florescesse e perdurasse, como até hoje nós estamos aqui firmes nessa doutrina maravilhosa, distribuindo a nossa contribuição para a comunidade na forma de divulgação, de esclarecimento, de assistência e outras coisas mais. Então, eu fico muito grato de ter participado dessa história juntamente com o nosso estimado professor Manuel Coelho Neto. A dificuldade que tenho de falar sobre o professor Coelho Neto está relacionada às suas inúmeras realizações. Presidiu a Federação Espírita do nosso estado, dando por ela sua vida. Presidiu o antigo orfanato São Domingos, hoje lá São Domingos, igualmente com um desvelo extraordinário. Presidiu o antigo abrigo Teresa de Jesus, que funcionava no Prado. Visitava todos os centros espíritas do interior, alguns deles sistematicamente, portanto, todos os meses. Fazia visitas às penitenciárias de Maceió, realizava campanhas do quilo, visitava hospitais, escrevia peças teatrais e era um dos atores. E o ESD? Do ESD, ele foi o seu criador. E a Semana da Mulher Espírita? E os movimentos juvenis que aconteciam com rara beleza e aproveitamento? E a Mocidade Espírita Marília Barbosa? Marília Barbosa criou uma frase que o professor repetia constantemente. A necessidade de ajudar, dizia ela, nos obriga a trabalhar sempre. Quando desencarnou, foi homenageado na FEB. E eu recordo que a Marluce Ferreira escreveu um artigo no Reformador logo após o desencarne do professor. Muito mais, sem dúvida, teríamos a relembrar sobre a figura respeitabilíssima do professor Coelho Neto. Uma pleiade de iluminados espíritos o recebeu quando partiu para a espiritualidade. E concluindo, vão daqui os nossos abraços a todos vocês, e como ele mesmo repetia sempre, para frente e para o alto. Muito obrigado. Conheci
o querido professor Manuel Coelho Neto, na minha adolescência, quando comecei a estudar o curso ginasial no ginásio Erasmo Porangaba, bem perto do Centro Espírita Williams Crux. Ele, ainda muito jovem, estava sempre transitando neste estabelecimento de ensino. E qual não foi a minha surpresa, muitos anos depois, quando da primeira vez que fui assistir a uma reunião doutrinária de sexta-feira na Federação Espírita, o encontrei presidindo a mesa da reunião. Fiquei muito contente em revê-lo. Comecei a fazer os estudos da doutrina espírita e aí tive a oportunidade de encontrá-lo sempre na Federação. Depois ele me chamou para ajudá-lo em algumas atividades da livraria. E assim fomos convivendo cada dia mais. Houve uma época que sempre aos domingos eu ia buscá-lo à tarde para irmos à reunião doutrinária. E nestas ocasiões ele falava sempre sobre a doutrina e eram conversas muito proveitosas, porque ele delineava muitos fatos e com isto aprendi muito. O professor teve um papel relevante no crescimento da doutrina em nosso estado. Ele era incansável no trabalho da divulgação do Espiritismo. O afastamento dele pela sua partida me deixou uma lacuna muito grande. Porém, ao mesmo tempo, tenho a certeza que a determinação que ele tinha aqui no plano físico foi uma de suas conquistas levadas para o plano espiritual. E creio que, aonde ele estiver, estará sempre nos ajudando nesta nossa caminhada evolutiva. Ele estará sempre nas minhas preces. E são muitas as lembranças dos bons tempos que convivi com ele. O professor foi um baluarte nas conquistas voltadas para o Espiritismo em nosso estado. Olá, amigos queridos, irmãos de ideal, quanta alegria poder estar fazendo parte deste momento, a convite de vocês que são tão queridos dentro do movimento espírita e na vida de cada um de nós. Especialmente nesse momento para homenagear alguém que faz parte essencial de todos nós, que somos espíritas e que convivemos em algum momento com essa figura especial que foi e que é o professor Coelho Neto. O meu momento foi muito peculiar e eu queria compartilhar com vocês, porque eu preciso voltar muito no tempo e dizer que conheci o professor Coelho Neto na Federação Espírita, quando fui levada por meu pai, que era recém-chegado ao Espiritismo também, e que soube que lá dentro da Federação Espírita haviam aulas, naquela época chamada de aula de moral cristã, para crianças e para pré-adolescentes. E aí, papai se empolgou, né? Apesar de eu ter apenas 11 anos, ele empolgou-se e levou para que a gente pudesse falar com o professor Coelho Neto e com o professor da aula de moral cristã, que era o Adson Lopes, nosso saudoso Adson Lopes. E nesse momento eu me vejo à frente, na calçada da Federação Espírita, ladeada por meu pai e pelo professor Coelho Neto. Eu olhava assim para cima e vi os dois conversando, papai dizendo: professor, ela tem apenas 11 anos, mas a turma só é aceita a partir dos 12. O que o senhor pode fazer? O professor Coelho Neto parou,
olhou para mim, olhou para papai e disse: não tem problema. Por mim, vou falar com o Adson e eu tenho certeza que ela vai poder entrar nessa turma. Vamos logo que eu vou apresentar ao Adson que a aula já vai começar. E dali eu entrei na turminha do professor Adson Lopes, fui crescendo com as primeiras noções da doutrina espírita e logo em seguida o professor Coelho Neto teve a feliz ideia de convidar aqueles jovens e aquelas crianças, né? Que eu nessa altura já fazia algum tempo que eu participava, e professor Coelho Neto, vendo a firmeza daqueles jovens, ele disse: vamos montar uma juventude espírita na federação e expandir isso para outras casas. Foi quando houve o convite para que a Verônica Padilha, nossa amiga querida do coração, e o Paulo Padilha pudessem iniciar uma juventude espírita no Centro Espírita William Crookes. E dali foi a nossa ascensão dentro da doutrina espírita, no sentido de deixar que os ensinamentos da doutrina se solidificassem ainda nesse coração juvenil de tantos jovens que naquele momento faziam parte da primeira juventude espírita do Centro Espírita William Crookes, que eu faço isso e faço parte, né, dessa turma com muito orgulho e com muita gratidão, especialmente ao professor Coelho Neto, que sempre foi um grande incentivador. Lembro-me bem da maneira como ele tratava a todos e como ele gostava de incentivar esse lado dos jovens dentro da doutrina espírita, da evangelização de todos nós. Ele gostava de cantar, ele incentivava todos nós nos encontros espíritas, onde ele cedia o espaço do Lar São Domingos para que ali pudessem ocorrer os encontros maravilhosos, onde vinham jovens de todo o Nordeste, do Brasil também, solidificar as ideias da doutrina espírita, do cristianismo redivivo em nossos corações. Muito obrigada, professor Coelho Neto. E não poderíamos encerrar essa homenagem lembrando de momentos especiais que ficaram marcados na vida do professor Coelho Neto, que era um incentivo à música e à alegria. E a canção de Leopoldo Machado, o hino Alegria Cristã, simboliza esse momento. E a gente vai cantar um pequeno trecho, o refrão dessa música, que nos traz imensas e valiosas recordações do nosso professor Coelho Neto. E aí vai. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Obrigada, Coelho Neto. Que a nossa gratidão vá em forma de melodia, dessa melodia que está gravada em nosso coração, de que você faz parte da nossa eterna gratidão. Obrigada. Na década de 80, fui levado pela primeira vez às terras de Alagoas pelas mãos do grande baluarte do Espiritismo, o professor Coelho Neto. Me levou à cidade de União dos Palmares, Maceió, particularmente ao abrigo Francisco de Assis. Guardei por ele um carinho imenso, por ver a dedicação, o amor, o afeto dele pela causa da luz. E, em particular, como ele me abraçava com um carinho extremo e me incentivava a prosseguir na tarefa. Devo a ele os tantos amigos que fiz
em Maceió e em outras terras alagoanas. Muito justa homenagem a um dos grandes trabalhadores do Cristo e do Espiritismo em todo o Nordeste e em todo o país. Um abraço no coração afetuoso desse espírito nobre e a minha gratidão por tudo que ele fez por mim. Um abraço e muita paz para todos. Olá, meus irmãos e amigos. Eu lembro com muito carinho do professor Coelho Neto. Era um senhor baixinho, andava sempre de paletó e tinha uma autoridade moral incrível. Era uma pessoa que falava com muita docilidade e era um espírita praticante, porque para todos ele tinha palavras de afeto, de encorajamento, de alegria. Então eu tenho muitas boas lembranças do professor Coelho Neto. Então, lá onde ele está, no plano maior, mandamos um abraço carinhoso, cheio de luz, de paz, para que ele possa cada dia mais se aperfeiçoar e engrandecer o seu espírito. Beijo a todos. Estou muito lisonjeado com o convite que recebi para a homenagem ao Manuel Coelho Neto. E merecida homenagem, e aqui está o meu depoimento, a minha singela homenagem a este grande homem, a esse espírito sincero, verdadeiro, um vanguardista do movimento espírita do Estado dos Alagoas, presidente da FEAL durante muito tempo, presidente da Federação, presidente também da Sociedade Espírita Discípulos de Jesus e também do antigo Lar São Domingos. Manuel Coelho Neto, eu viajei com ele para alguns centros espíritas do interior, participei de alguns eventos também a nível nacional de Brasil, pela própria FEB, então foi gostoso estar com ele em alguns momentos, porque muitas lições, muitos aprendizados adquiri. Isso nos deixa justamente engrandecidos, sem nenhuma vaidade. O que marcou muito em minha pessoa em relação a Manuel Coelho Neto foi eu adentrando ao movimento espírita e querer implantar, eu, Luiz Pereira, Edna, Valquíria, em querer implantar o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina, e ele abrir as portas da Federação Espírita. Desta forma mesmo. Ele abriu as portas e assim trouxemos, através de duas confreiras nossas, com experiência lá em Fortaleza, lá no estado do Ceará, a Terezinha com a assistente a Leila, né, que já tinha essa atividade já desenvolvida naquela capital e naquele estado, e trouxemos. E graças a Deus, e graças a Coelho Neto e a equipe, né, e todos os outros que ouviram, escutaram o chamamento, o convite para se engajarem, para aprenderem, como eu também, né, seria um aprendiz do estudo sistematizado da doutrina espírita. E tem um fato até inusitado, né, que eu posso colocar aqui para vocês, que eu passei, foi um susto, né, porque eu estava adentrando ao movimento espírita. Manuel Coelho Neto incentivava, motivava, abria as portas, dava a oportunidade, acolhia, né, a todos que o buscavam. E assim, chegando na Federação Espírita, em uma manhã, ele me convidou dizendo que ia visitar um amigo dele, um grande radialista, Décio Lopes, e me chamou. Aí eu me senti, assim, tão orgulhoso, vamos dizer assim, em acompanhar o Coelho Neto, o professor Manuel Coelho Neto, e fazer uma visita ao radialista, ao programa do Décio Lopes. Fomos, dirigimos a rádio. Ao chegarmos lá, o Décio Lopes não estava com o programa ao vivo, que era toda manhã. Era um programa gravado, estava sendo gravado com Divaldo Suragi. Muito bem recebido, tanto pelo Décio como o próprio Divaldo, no intervalo do programa, da gravação. E, por Décio considerar muito o Coelhinho, como ele mesmo chamava, disse: olha, Coelhinho, eu vou fazer aqui no intervalo uma entrevista com você. Vamos dizer assim, ele não vai dar viagem perdida. Aí ele disse: não, Décio, aproveita o Denis está aqui e você faz com ele. Aí eu tremi nas bases. Imagina um homem inteligente daquele me fazer pergunta a um ser humano, uma pessoa, né, que estava começando no movimento espírita, adentrando o movimento espírita, mas assim eu chamei por tudo que eu tinha direito de espírito, né? Porque a finalidade do Décio Lopes, do professor Coelho Neto, era aproveitar aquela oportunidade, não só da visita, e a gente até fazer um chamamento, né, naquele programa de grande audiência, para os simpatizantes, para os adébitos, né, fazerem a sua matrícula no estudo que seria implantado muito em breve na própria FEAL. E assim, Décio Lopes faz a pergunta a mim:
né? E eu chamando por tudo que é espírito, por mentor espiritual da federação, que era o Emmanuel, e assim Edécio Lopes faz. Vocês, espíritas, usam de proselitismo para adquirir ou conquistar adepto? Respondi a contento. Né? Porque a forma que eu respondi me lembra, assim, isso faz quanto tempo? Mais ou menos uns 40 e poucos anos. Eu disse que não, que jamais nós, espíritas, usaríamos de proselitismo para converter, para convencer alguém a adentrar a nossa religião ou o próprio movimento espírita. Percebi pela fisionomia, pelo aspecto do Edécio Lopes, né, que diante da pergunta eu respondi, graças a Deus e à espiritualidade, que talvez tenha me auxiliado na mediunidade falante, e assim me saí, né, mas que foi assim, foi um vexame interiormente que eu passei, olha, acompanhando o professor Coelho Neto, como eu acompanhava ele na TV Gazeta, uma vez tive a oportunidade, muito bem recebido pelo Márcio Canuto. Então é um homem assim, um homem integral, um homem respeitado, um homem, né, que merece todas as honras, né, de todos nós. Então, ao Manuel Coelho Neto, essa simples homenagem que partiu do fundo do meu coração, e um muito obrigado, e que Deus o abençoe, e que possamos sempre lembrar dele, deste homem proativo dentro do movimento da Lida Espírita. No meu depoimento, eu vou contar 2 casos que marcaram, dos muitos, dos inúmeros, que marcaram a minha convivência com o professor Manuel Coelho Neto, que sempre dedicou a todos nós muito carinho, muita atenção, muito zelo, nos ensinando a amar a doutrina espírita, como ele amava, nos ensinando a nos envolver com o movimento espírita, com o movimento de unificação, como ele era envolvido. Então, o ponto em comum da maioria das pessoas que vão falar, que vão fazer os seus depoimentos, vai ser as inúmeras viagens semanais que o professor Coelho Neto fazia para os interiores do Estado. Cada vez que viajava, levava um expositor, mais um motorista, mais outro acompanhante, mas sempre o professor estava presente. Viajava para conversar com os dirigentes, para incentivar, para dar ânimo, para acender a chama daquelas casas que muitas delas estavam apenas engatinhando, começando, eram verdadeiros cultos do Evangelho no lar, mas que com a presença do Coelho Neto, com a sua personalidade forte, com a sua personalidade incentivadora, ele fazia com que o ânimo daquelas pessoas, muitas vezes abatido pelas perseguições que aconteciam nos interiores naquela época, na década de 80, início de 90, que ainda acontecia, né? E o Coelho ia lá e com a sua habilidade conseguia levantar a moral, levantar o ânimo dos nossos companheiros do interior e fazer com que essas casas se estabelecessem e hoje, até hoje, estão aí dando frutos, auxiliando aos necessitados e principalmente divulgando a doutrina espírita de forma fiel a Kardec. O primeiro desses acontecimentos foi quando o professor desencarnou. Uma semana, 2 semanas depois, o então presidente da Federação Espírita Brasileira ligou para a sede da Federativa de Alagoas. Quem atendeu foi a pessoa que estava na livraria, e não tinha ninguém da diretoria, e me chamou para atender a ligação. Era o Giovanni Borges de Souza, solicitando que fosse formulado um texto para que fosse publicado em Reformador, e que era praxe
todas as vezes que alguém do movimento espírita que tinha destaque em seu estado ou em sua região, era publicado na revista Reformador o comunicado do seu desencarne. Na época, não teve quem fizesse e acabei eu fazendo. Depois passei para Luzinete Cordeiro, que era professora, fazer as correções necessárias, e mandamos, através de fax, veja que coisa antiga, através de fax para o Juvanir, e que o texto foi publicado na íntegra, na revista Reformador. E o texto dizia mais ou menos o seguinte, mais ou menos não, literalmente o texto dizia o seguinte: professor Manuel Coelho Neto, até breve. Coelhinho, como era carinhosamente conhecido no meio espírita brasileiro, completou no último dia 23 de março 83 anos. Desencarnou dia 11 de abril, deixando em sua história um exemplo de perseverança, honestidade e trabalho. Professor municipal em início de carreira, demonstrou desde essa época fidelidade à doutrina espírita. Enfrentou perseguições, injúrias, calúnias em cidade do interior de Alagoas, de onde precisou transferir-se, vindo residir em Maceió. Aposentou-se como professor estadual e foi com essa renda minguada que sustentou sua família, esposa e 2 filhas, mantendo-se até o desencarne. Foram 53 anos, dos 30 aos 83, dedicados ao trabalho incessante pela causa do espiritismo cristão nas terras das Alagoas, por vezes sacrificando as horas de relacionamento familiar em favor da família maior que abraçou, a família espírita alagoana. Os idosos, as crianças desamparadas, carentes. Exerceu a presidência da Federação Espírita do Estado de Alagoas durante os últimos 32 anos, participando dos mais diversos momentos históricos do espiritismo em nosso estado. Foi presidente do Lar São Domingos, Lar de Idosos Francisco de Assis, Abrigo à Velhice Desamparada Teresa de Jesus, dentre outras instituições que dirigiu. Sua figura pequena e frágil escondia uma energia fabulosa que muitas vezes surpreendia os mais jovens. Foram 27 anos de viagens semanais ininterruptas, visitando as casas espíritas do interior do estado, bem como as da capital, devendo muitas dessas casas sua criação ao incentivo e à determinação do professor. Não havia porta no estado que não se abrisse para ele quando a causa espírita ou alguém precisasse de ajuda. Governadores, prefeitos, deputados e demais autoridades se rendiam aos apelos sinceros, reforçados pela retidão do caráter, honradez e honestidade do professor Coelho Neto. As novas gerações têm na figura do professor um exemplo de trabalho e dedicação à causa espírita, a causa do bem em Alagoas e certamente no Brasil. Tem, igualmente, respeito e gratidão por suas participações e intervenções em momentos decisivos e históricos do movimento espírita. Exemplo: eis
sua grande herança. A espiritualidade rejubila-se pelo retorno de um homem de bem à verdadeira vida. E nós, a princípio entristecidos pela ausência, nos alegramos, pois sabemos que ele cumpriu com seu dever. Como nosso grande consolo, resta-nos a certeza que a doutrina espírita nos dá, de que esse momento não se trata de um adeus, e sim um até breve. A amizade, o carinho, a preocupação sincera que ele tinha com aqueles que estavam ao seu redor, o zelo pela doutrina espírita, o zelo pelo movimento espírita, pelo movimento de unificação, e principalmente o amor que ele tinha pela Federação Espírita do Estado de Alagoas. Era uma coisa absolutamente fantástica. E isso deixou, eu acho, na nossa geração, vamos dizer assim, nessas pessoas que conviveram com ele, que trabalharam na federação, que viajaram com o Coelho, marcas que vão ficar para sempre com todos nós. Para aqueles que estão chegando ao movimento espírita, é importante conhecer essas personalidades, essas figuras, para saber que nessa época não era fácil ser espírita. O movimento espírita era muito difícil. Declarar-se espírita era muito difícil. Eu me lembro, minha avó morava na rua São Domingos, que é uma transversal da rua onde o professor residia. Então, e era caminho, final de tarde, quando ele voltava da federação e ia para casa, ele passava geralmente pela São Domingos. Então, numa dessas ocasiões, minha avó e uma das minhas tias estava no muro, assim, na frente da casa, e eu escutei quando uma disse para a outra: olha, o professor, ele é espírita. E eu era o quê? Eu devia ter uns 9 anos, 10 anos. Eu olhei aquele homem de terno impecável, branco. Eu olhei aquilo e disse: meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Quando crescer, eu quero ser espírita também. Porque o cabelo elegante desse jeito só pode ser uma coisa boa. E acabou que 20 anos, talvez, não, menos de 20 anos depois, eu fui parar, né, lá na Federação Espírita do Estado de Alagoas, a convite de Valquíria e com a chancela do professor Manuel Coelho Neto. Obrigado, Coelho, pelo exemplo, pelo carinho. Que Jesus continue te abençoando, iluminando a sua jornada, agora em planos mais altos. Um grande beijo no seu coração. Olá, amigos, amigas. É uma honra estar aqui neste momento falando sobre um professor a quem admiro, que me deu muitas lições e que eu tive a honra de conviver durante algum tempo. Refiro-me ao professor Manuel Coelho Neto, mestre na vivência, mestre da simplicidade, mestre da honradez, mestre do zelo pela doutrina espírita. Professor Coelho Neto, eu conheci
na Federação Espírita do Estado de Alagoas, quando para lá me dirigia algumas vezes, fazendo parte de alguns trabalhos. Tive a oportunidade de viajar algumas vezes com o professor Coelho Neto. Que grande homem! Que alma generosa! Que pessoa de fácil convívio! Que pessoa amorosa! Conviver com o professor Coelho Neto, conhecer o professor Coelho Neto, é honra que eu não posso avaliar. Sempre nos tratando com amorosidade, com respeito, com gentileza. Gostava muito do professor Coelho Neto. Amo o professor Coelho Neto, que partiu para a pátria espiritual, mas continua no trabalho do movimento espírita alagoano. Sentida a sua presença em vários momentos, eu, em particular, senti a presença do professor Coelho Neto em muitos momentos, durante os 6 anos em que dirigi a Federação Espírita do nosso estado. Senti a presença amorosa e carinhosa do professor Coelho Neto. E nos momentos difíceis, parecia que ele me abraçava e dizia: calma, minha filha, Jesus está no leme. Jesus está conosco. Quantas vezes, nas minhas dificuldades, não recorri ao professor Coelho Neto, rogando ajuda, rogando calma, rogando amparo. E nenhuma das vezes eu fiquei sozinha. Ao chamar pelo professor Coelho Neto para me orientar, para me acalmar, sempre eu senti a presença do professor. Obrigado, professor Coelho Neto, por o senhor existir. Obrigado por tudo que fez ao movimento espírita alagoano em mais de 30 anos de atividades ininterruptas à frente da nossa federação. Quantas casas espíritas o senhor fundou, quantas almas o senhor consolou, quantos corações aflitos, quantas lágrimas enxugou. O senhor, professor, querido e respeitado, não só no movimento espírita, mas em toda a sociedade alagoana. Nenhuma petição que o senhor fazia, nenhum pedido de socorro que o senhor fazia à sociedade alagoana ficava sem resposta. Querido, admirado por todos nós. Para mim, repito, é uma grande honra tê-lo conhecido. É uma grande honra ter convivido, ainda que poucos anos, com essa alma generosa. O professor Coelhinho, como era conhecido, que cantarolava, que gostava de rir, que gostava de viajar ao interior. O acompanhei em várias viagens, sempre agradável, sempre solícito. Aqui, a minha singela homenagem, em forma de amor e gratidão, a esse pequeno gigante, esse grande homem que o movimento espírita conheceu e reverenciou. Professor Coelho Neto está sempre conosco, nos assistindo, nos amparando, nos inspirando, nos orientando. Por isso, nunca é demais. Aquela canção que o senhor, professor, tanto cantarolava conosco. Agora é hora de agradecer. Tanta coisa vi e aprendi com você. Obrigado, professor Coelho Neto. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus.
olhar agradecido do homem faminto que ajudei, no pequeno órfão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você.
Novos Tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição: BL Produções.